Neste instante, em várias indústrias de nosso país, esta situação está sendo vivida. Para muitos de nós, ela é bastante familiar. Traduz uma parcela de nossa rotina. Nos próximos minutos, vamos falar deste momento. Não da aparente falta de movimento que a imagem desta situação possa transmitir, mas de todos os fenômenos físicos, químicos e biológicos que a envolvem. Entendendo como estes fenômenos se comportam entre si e em relação ao homem, esta cena passará a retratar não somente um momento diário de nosso trabalho, mas um momento dinâmico de nossa vida. Desde os primórdios da história do homem, que a busca de domínio sobre as forças da natureza e do universo tem sido uma constante. Nunca, em momento algum, ele foi um espectador passivo. Existem muitas perguntas e um só começo. O ponto de partida se define. Matéria. Tudo que se pode tocar ou sentir é matéria. A brisa, o sol, o mar, a terra. O próprio homem é matéria. A matéria é dura como aço, mole como água, informe como oxigênio disperso no ar. Cada um de seus três estados conhecidos, sólido, líquido e gasoso, pode se transformar em cada um dos outros sob diferentes temperaturas. Mas seja qual for a sua forma, toda a matéria é constituída pelos mesmos componentes básicos, os átomos. Todo átomo tem a mesma estrutura interna. Utilizando um modelo simplificado, podemos descrever o átomo como sendo um sistema solar em miniatura. O centro do átomo é o núcleo, enquanto os elétrons descrevem órbitas à sua volta, da mesma maneira que os planetas descrevem órbitas em torno do Sol. O núcleo detém quase a totalidade da massa do átomo. Ele é constituído de prótons, partículas carregadas positivamente, e de nêutrons, que se assemelham aos prótons, mas não têm carga. Circulando ao redor do núcleo, os elétrons se caracterizam por possuir carga negativa e serem aproximadamente 2000 vezes mais leves que os prótons e os nêutrons. Entre as órbitas e o núcleo, existe o vazio. Da mesma forma que observando o céu, temos a impressão de que o Sol e os planetas do Sistema Solar estão desconectados e perdidos no espaço. Os prótons, por terem carga positiva, atraem e são atraídos pelos elétrons de carga negativa, o que torna o átomo um conjunto eletricamente neutro. Esta atração mútua mantém os elétrons em torno do núcleo,
do mesmo modo que a força da gravidade mantém os planetas em torno do Sol. De acordo com o número de prótons existentes no núcleo, o átomo adquire características próprias e por isso recebe o nome de elemento. Desta forma, o átomo que contém um próton é chamado de hidrogênio, o que contém 2, de hélio, o que contém 6, de carbono, e assim por diante. Sob a forma de tabela, se agrupam os 90 elementos encontrados na natureza. A estabilidade do núcleo depende basicamente da relação entre prótons e nêutrons. Nos átomos de um mesmo elemento, o número de prótons é sempre constante, mas o número de nêutrons pode variar, dando origem aos isótopos. Quando há diferença acentuada entre o número de prótons e nêutrons, os isótopos tornam-se instáveis. Assim, ao buscar estabilidade, eles se decompõem espontaneamente, emitindo o que denominamos radiação. Por este motivo, são conhecidos como radioisótopos. A estabilidade pode ser atingida através de um único tipo de desintegração ou de decaímentos sucessivos que originam as séries ou cadeias radioativas. Os radioisótopos, integrantes destas séries, constituem a maioria dos radioisótopos encontrados na natureza. Desta forma, o homem fica sujeito a uma radiação natural ou de fundo, proveniente destes radioisótopos, incorporados no solo, água, materiais de construção e até mesmo nos alimentos. Alguns tipos de radiação podem ser sentidos, outros não. As radiações emitidas pelo Sol transferem energia para a Terra sob a forma de luz e calor. Somos capazes de senti-las através da luminosidade causada em nosso ambiente e da elevação de temperatura de nossos corpos. Já as radiações emitidas pelas substâncias radioativas não podem ser sentidas, sendo sua existência comprovada através de seus efeitos. Dependendo do tipo de radioisótopo, a radiação liberada pode ser composta por raios gama e partículas alfa e beta. Se observarmos uma amostra radioativa constituída por milhões de átomos e usarmos um sistema de detecção apropriado, poderemos identificar o tipo e quantidade de radioisótopo presente. Em contrapartida, por mais que aperfeiçoemos nossa técnica, será impossível determinar o momento da desintegração de qualquer um dos átomos da amostra. Podemos sim predizer que, em média, num dado espaço de tempo chamado meia-vida, metade dos átomos se desintegrarão. Os radioisótopos podem ser produzidos artificialmente através de reações nucleares, obtidas em reatores, células quentes e máquinas aceleradoras. Com o crescente uso de radioisótopos artificiais e aparelhos geradores de radiação, se fez necessário um sistema de medidas que permitisse ao homem avaliar a quantidade de radiação absorvida e fixar limites de exposição. Hoje,
um vasto vocabulário de termos específicos em radioproteção e dosimetria está incorporado à nossa vivência diária. Quando átomos de diferentes elementos se combinam, uma nova unidade química é formada, a molécula. Ela é a menor quantidade de uma substância, capaz de representar todas as suas características. Dentre os muitos efeitos causados pela radiação a uma molécula, o mais importante para nós é conhecido como ionização. A ionização é o fenômeno observado quando um dos elétrons em geral das órbitas mais externas é arrancado por um agente externo agressor. As radiações que têm essa propriedade são chamadas de radiações ionizantes. Através da rotina técnica e da observação dos efeitos biológicos que se processam inicialmente a nível molecular, vamos aos poucos entendendo o impacto e as consequências do fenômeno radiação.